Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Ana Rosa Cavalcante da Silva, sou acadêmica de Letras, Português e Inglês, da Universidade Unigram, Universidade da Grande Dourados, na modalidade EAD. Meu polo é aqui, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos apresentar uma aula de língua portuguesa, tá? Essa aula servirá como avaliação para o meu estágio, tá? E o estágio, a disciplina de estágio supervisionado tem a titularidade da professora mestre Inês Welter Marques. E em virtude desse momento especial que estamos vivendo, né, infelizmente, né, as escolas estão, a maioria das escolas estão ofertando o ensino na modalidade online, né? Então fica um pouco difícil, né, de fazer o estágio presencial, tendo em vista que as aulas não são presenciais, não estão ocorrendo da forma presencial. Então foi nos facultado apresentar um vídeo abordando algum conteúdo da disciplina de língua portuguesa, tá? Eu vou apresentar um conteúdo destinado ao 8º ano, tá? Sobre concordância verbal. Espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá. Concordância verbal. O que vem a ser concordância verbal, tá? Concordância verbal, ela é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo, tá? Então, se o sujeito estiver na forma singular, o verbo também deverá estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural, tá? Vamos fazer essa análise, tá? Que mais? Concordância verbal, ela é igualdade de número e pessoa entre o sujeito e o verbo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a análise da concordância verbal em anúncios. Esses anúncios foram encontrados na internet, tá? E não imprimi os anúncios, tá? Até porque, como está sendo uma aula gravada, né? E a gente está no meio digital, talvez se eu apresentasse aqui o anúncio original retirado da internet, o autor, né, desse anúncio poderia se reconhecer e se sentir um pouco constrangido. Então, para que isso não ocorresse, né, foram escritos, tá? As mensagens desses anúncios foram escritas em cartazes. Então, nós vamos passar a análise desses anúncios aqui, que foram transcritos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou virar a câmera. Não vira a câmera. Então tá bom. A câmera não vira. Prontinho, consegui virar a câmera. É assim mesmo, aula online é cheio de imprevisto. Então tá, vamos fazer a análise dessa frase aqui. Elas iniciam as aulas de recuperação paralela. Vamos identificar o verbo primeiro, se bem que já está quase identificado o verbo nessa frase. Vamos lá? Tempinho para pensar. Muito bem, o verbo é inicia, tá? Agora nós vamos descobrir o sujeito. Vamos fazer a pergunta para o verbo. O que elas iniciam? Tempo para pensar. Muito bem, elas iniciam as aulas de recuperação paralela, tá? Agora nós vamos perguntar o seguinte: esse verbo, ele concorda com o pronome? Muito bem. O verbo não concorda com o pronome, porque o pronome elas está no plural. Então, o verbo está no singular. Então, não concorda, não é verdade?
E esse verbo concorda aqui com o sujeito? Muito bem. Também não concorda, porque o sujeito, ó, está no plural. As aulas de recuperação paralela. E o verbo está no singular, inicia. Então, essa aqui é um exemplo de que não ocorreu a concordância verbal, tá? O certo, a forma padrão, deveria estar assim: elas iniciam as aulas de recuperação paralela. Pronto, agora temos outra frase. Vamos analisá-la? Eles pagam todos. Onde está o verbo? Essa tá bem fácil, né? O verbo é paga. E o sujeito? Onde que está o sujeito? Vamos fazer a perguntinha para o verbo. O que eles pagam? Ou, na verdade, quem eles pagam? Muito bem. Todos. Então, já identificamos o verbo, paga, sujeito, todos. E o pronome? O pronome pessoal? Eles. Agora, vamos pensar um pouco. O verbo está concordando com o pronome pessoal? Muito bem. Ele não está concordando com o pronome pessoal. Nosso pronome pessoal é eles. Eles está no plural. E paga? Muito bem. Paga está no singular. Então, não há concordância. Está vendo? Agora, o verbo e o sujeito. Eles se concordam? Muito bem. Eles não se concordam, porque o nosso sujeito está no plural e o nosso verbo está no singular, tá? A forma padrão deveria estar escrito dessa forma: eles pagam todos. Ok? Vamos passar para o próximo. Prontinho, mais um cartaz. Vamos analisá-lo? Aqui. Elas alegram estas conquistas. Vamos identificar o verbo. Tempinho para pensar. Muito bem. O verbo é alegra. E o sujeito? Onde está o sujeito? Vamos fazer a pergunta para o verbo? O que elas alegram? Estas conquistas. Muito bem. O sujeito da frase é estas conquistas. E a pessoa? O pronome pessoal. Elas. Vocês são muito inteligentes. Agora vamos à análise. O verbo está concordando com o pronome pessoal? Muito bem. O verbo não está concordando com o pronome pessoal. Nosso pronome pessoal é elas. Elas está no plural. E o nosso verbo? Alegra. Alegra está no singular. Muito bem. Então, não há concordância. E o sujeito? Está no plural ou no singular?
Muito bem, o sujeito está no plural. Estas conquistas. Então, a nossa frase também há erro de concordância verbal, porque o nosso verbo não se completa, não se combina de forma harmônica nem com o sujeito e nem com o nosso pronome. A forma padrão deveria estar escrito dessa forma: elas alegram estas conquistas. Vamos para o próximo exemplo. Continuando, olha aqui, mais um exemplo de anúncio, né? Elas alugam salas comerciais. Vamos identificar o verbo mais uma vez. Perfeito! Verbo aluga. Vamos identificar o sujeito agora? Como nós fazemos? Fazemos a perguntinha para o verbo. Então, vamos lá. O que elas alugam? Muito bem. Salas comerciais. Agora vamos analisar o seguinte. Nosso verbo, ele combina com o nosso pronome? Muito bem. Nosso verbo não combina com o nosso pronome. Por quê? Porque o nosso pronome, ó, elas, está no plural. E o nosso verbo está no singular, aluga. Vamos pensar mais um pouquinho. O nosso verbo combina com o nosso sujeito? Muito bem. Nosso verbo também não combina com o nosso sujeito. Nosso sujeito está no plural, salas comerciais. O nosso verbo é aluga, está no singular. Então, a forma, né, a maneira formal de se escrever esse anúncio deveria ser assim: elas alugam salas comerciais. Vamos para mais um exemplo. Muito bem. Agora nós temos outra frase. Estão aberta a matrícula do EJA, primeiro, segundo, terceiro, quarta série. Esse anúncio foi encontrado, esse anúncio publicitário foi encontrado na internet também, e era uma faixa, né? Uma faixa que estava em uma escola, tá? Falando sobre as matrículas do EJA. É um pouquinho complicado, né, da gente ver uma frase construída de uma maneira não tão... não obedecendo às normas, né, da linguagem formal na frente de uma escola, mas é o que acontece no nosso Brasil aí afora. Bom, vamos fazer essa análise. Estão aberta a matrícula do EJA, primeira, segunda, terceira e quarta série. Vamos localizar o nosso verbo? Tempo para pensar. Muito bem. O nosso verbo é estão. Tá? Nosso verbo é estão. Tá? Vamos descobrir o nosso sujeito. Muito bem. O que estão aberta? A matrícula do EJA,
primeira, segunda, terceira e quarta série. Muito bem, esse é o nosso sujeito. Agora, vamos fazer a seguinte análise. O nosso verbo está concordando com o nosso sujeito? Tempo para pensar. Muito bem. O nosso verbo não concorda com o sujeito, porque o verbo está no plural. Estão. E o sujeito está no singular. A matrícula do EJA, primeira, segunda, terceira e quarta série. Percebe-se que a forma padrão deveria, de acordo com a forma padrão, na verdade, a frase acima deveria estar escrita da seguinte maneira: estão abertas as matrículas do EJA, primeira, segunda, terceira e quarta série. Séries. Porque, nós temos mais de uma série. Então, deveria ter um Szinho aqui também. Tá certo? Ou, se o verbo estivesse no singular, está aberta a matrícula do EJA, aí sim. Mas como o verbo está no plural, todo o restante da frase deveria acompanhar. Tudo bem? Vamos para o próximo. Prontinho, consegui virar a câmera. É assim mesmo, aula online é cheio de imprevisto. Então tá, vamos fazer a análise dessa frase aqui. Elas iniciam as aulas de recuperação paralela. Vamos identificar o verbo primeiro, se bem que já está quase identificado o verbo nessa frase. Vamos lá? Tempinho para pensar. Muito bem, o verbo é inicia, tá? Agora nós vamos descobrir o sujeito. Vamos fazer a pergunta para o verbo. O que elas iniciam? Tempo para pensar. Muito bem. Elas iniciam as aulas de recuperação paralela, tá? Agora nós vamos perguntar o seguinte: esse verbo, ele concorda com o pronome? Muito bem. O verbo não concorda com o pronome, porque o pronome elas está no plural. Então, o verbo está no singular. Então, não concorda, não é verdade? E esse verbo concorda aqui com o sujeito? Muito bem. Também não concorda, porque o sujeito está no plural. As aulas de recuperação paralela. E o verbo está no singular, inicia. Então, essa aqui é um exemplo de que não ocorreu a concordância verbal, tá? O certo, a forma padrão, deveria estar assim: elas iniciam as aulas de recuperação paralela. Pronto, agora temos outra frase. Vamos analisá-la? Eles pagam todos. Onde está o verbo? Essa tá bem fácil, né? O verbo é paga. E o sujeito? Onde que está o sujeito? Vamos fazer a perguntinha para o verbo. O que eles pagam? Ou, na verdade, quem eles pagam? Muito bem. Todos.
Então, já identificamos o verbo, paga, sujeito, todos. E o pronome? O pronome pessoal? Eles. Agora, vamos pensar um pouco. O verbo está concordando com o pronome pessoal? Muito bem, ele não está concordando com o pronome pessoal. Nosso pronome pessoal é eles. Eles está no plural. E paga? Muito bem, paga está no singular. Então, não há concordância. Está vendo? Agora, o verbo e o sujeito. Eles se concordam? Muito bem, eles não se concordam, porque o nosso sujeito está no plural e o nosso verbo está no singular, tá? A forma padrão deveria estar escrito dessa forma: eles pagam todos. Ok? Vamos passar para o próximo. Prontinho, mais um cartaz. Vamos analisá-lo? Aqui. Elas alegram estas conquistas. Vamos identificar o verbo. Tempinho para pensar. Muito bem. O verbo é alegra. E o sujeito? Onde está o sujeito? Vamos fazer a pergunta para o verbo? O que elas alegram? Estas conquistas. Muito bem. O sujeito da frase é estas conquistas. E a pessoa? O pronome pessoal. Elas. Vocês são muito inteligentes. Agora vamos à análise. O verbo está concordando com o pronome pessoal? Muito bem. O verbo não está concordando com o pronome pessoal. Nosso pronome pessoal é elas. Elas está no plural. E o nosso verbo? Alegra. Alegra está no singular. Muito bem. Então, não há concordância. E o sujeito? Está no plural ou no singular? Muito bem. O sujeito está no plural. Estas conquistas. Então, a nossa frase também há erro de concordância verbal, porque o nosso verbo não se completa, não se combina de forma harmônica nem com o sujeito e nem com o nosso pronome. A forma padrão deveria estar escrito dessa forma: elas alegram estas conquistas. Vamos para o próximo exemplo. Continuando, olha aqui, mais um exemplo de anúncio, né? Elas alugam salas comerciais. Vamos identificar o verbo mais uma vez. Perfeito! Verbo aluga. Vamos identificar o sujeito agora? Como nós fazemos? Fazemos a perguntinha para o verbo. Então, vamos lá. O que elas alugam? Muito bem.
salas comerciais. Agora vamos analisar o seguinte. Nosso verbo, ele combina com o nosso pronome? Muito bem. Nosso verbo não combina com o nosso pronome. Por quê? Porque o nosso pronome, ó, elas, está no plural. E o nosso verbo está no singular, aluga. Vamos pensar mais um pouquinho. O nosso verbo combina com o nosso sujeito? Muito bem. Nosso verbo também não combina com o nosso sujeito. Nosso sujeito está no plural, salas comerciais. O nosso verbo é aluga, está no singular. Então, a forma, né, a maneira formal de se escrever esse anúncio deveria ser assim: elas alugam salas comerciais. Vamos para mais um exemplo. Muito bem. Agora nós temos outra frase. Estão aberta a matrícula do EJA, primeiro, segundo, terceiro, quarta série. Esse anúncio foi encontrado, esse anúncio publicitário foi encontrado na internet também, e era uma faixa, né? Uma faixa que estava em uma escola, tá? Falando sobre as matrículas do EJA. É um pouquinho complicado, né, da gente ver uma frase construída de uma maneira não tão, não obedecendo às normas, né, da linguagem formal na frente de uma escola, mas é o que acontece no nosso Brasil aí afora. Bom, vamos fazer essa análise. Estão aberta a matrícula do EJA, primeira, segunda, terceira e quarta série. Vamos localizar o nosso verbo? Tempo para pensar. Muito bem. O nosso verbo é estão. Tá? Nosso verbo é estão. Tá? Vamos descobrir o nosso sujeito. Muito bem. O que estão aberta? A matrícula do EJA, primeira, segunda, terceira e quarta série. Muito bem, esse é o nosso sujeito. Agora, vamos fazer a seguinte análise. O nosso verbo está concordando com o nosso sujeito? Tempo para pensar. Muito bem. O nosso verbo não concorda com o sujeito, porque o verbo está no plural, estão. E o sujeito está no singular, a matrícula do EJA, primeira, segunda, terceira e quarta série. Percebe-se que a forma padrão deveria, de acordo com a forma padrão, na verdade, a frase acima deveria estar escrita da seguinte maneira: estão abertas as matrículas do EJA, primeiro, segundo, terceiro e quarta série. Séries. Porque, ó, nós temos mais de uma série. Então, deveria ter um Szinho aqui também. Tá certo? Ou, se o verbo estivesse no singular,
está aberta a matrícula do EJA, aí sim. Mas como o verbo está no plural, todo o restante da frase deveria acompanhar. Tudo bem? Vamos para o próximo. Pois bem, como nós vimos nas frases mostradas anteriormente, nas frases que nós analisamos, a gente pôde identificar, né, a falta de concordância, né, entre o verbo e a pessoa, e entre o verbo e o sujeito, tá? Não concordando em número e pessoa com o verbo não concordando nem em número e nem em pessoa, nem com a pessoa, com o sujeito, tá? Podemos observar que, na verdade, essas frases, né, com essa falta de concordância, tá? A gente identifica diariamente, tá? Tanto na internet, quanto até mesmo na rua, e até mesmo em publicidade de grandes empresas, de grandes marcas também, tá? A gente tem que ter muito cuidado, né? Pra gente, na hora de fazer uma propaganda, né? Você divulgar o seu produto, enfim, a gente ter essa, né? A gente observar, né? Na verdade, até, assim, por mais que não tenhamos, né? O conhecimento, né, gramatical, só o ouvido, né, só da gente escutar, a gente já percebe, tá, que há uma diferença. Lógico que nas próximas aulas nós vamos abordar até essa não concordância, tá, entre o verbo e o sujeito em músicas, mas aí tem uma outra linguagem, tá? É uma outra linguagem, às vezes a gente em músicas que retratam mais o nosso cotidiano, às vezes o autor quer passar aquilo. Não é o caso nessa aula agora, tá? A gente quis trazer só a análise de anúncios publicitários, e por ter anúncios publicitários, tá? A gente tem que se atentar a isso, porque assim, a gente quer passar credibilidade do nosso produto, tá? Vamos ver esse último que nós apresentamos aqui, que foi uma faixa de uma escola oferecendo vagas, né, para matrículas para o curso do EJA. Então, assim, soa estranho, né, uma escola, né, ofertando vagas de ensino e o seu anúncio estar com essa discordância verbal. Então, assim, acaba que não passa credibilidade, né, para o consumidor ou para aquela pessoa, né, que está indo procurar aquele produto ofertado, enfim, não passa credibilidade, tá? E aí acaba prejudicando os negócios, tá bom? Bom, enfim, era o que a gente tinha preparado, era o que eu tinha preparado. Gostaria muito de que essa aula, de que eu pudesse ter feito essa aula de forma presencial, né? Porque assim, é difícil você interagir né, com a câmera, é difícil você interagir com quem não está aqui, tá? Faz falta, né, ter essa interação com alunos e tudo, mas espero que logo nós tenhamos. Espero que voltemos em breve, né? Quanto mais breve possível, a normalidade, digamos assim, tá? E aí o estágio vai ser mais proveitoso, tá? Teremos a interação com os alunos, tá? E, enfim, todos nós, acadêmicos e professores, estão sofrendo com essa situação, mas se Deus quiser,
logo, logo passará. Bom, e para finalizar, espero que a gente tenha alcançado o objetivo, tá? E o objetivo era justamente fazer essa identificação, tá? Compreender as inadequações e as adequações, tá? Dessa concordância verbal nos anúncios, tá? Espero que o objetivo tenha sido atingido. Eu acredito que nós atingimos esse objetivo, tá bom? Realmente falta a interação, né? Para ter esse feedback. Mas enfim, era basicamente isso que a gente tinha preparado para mostrar hoje. Agradeço imensamente a Deus primeiramente, né, por estar aqui fazendo esse vídeo. Espero que espero que tenha sido a contento. Quero agradecer imensamente também a professora da disciplina de língua portuguesa, né, de estágio supervisionado de língua portuguesa do 6º semestre, tá, da Unigran, professora mestra Inês Welter Marques, tá? Muito obrigado, né, por ter dado essa oportunidade, oportunidade, né, de realizar o estágio dessa forma, né, tendo em vista a situação em que nós nos encontramos mundialmente, tá? Quero agradecer a todos que disponibilizaram tempo, né, o seu precioso tempo por assistir essa aula, tá? Enfim, é o meu primeiro vídeo, tá? Ainda teremos mais outros 3 vídeos, tá? Que também serão a título de avaliação de estágio supervisionado, tá? Espero que todos tenham gostado. Desculpe qualquer falha, né? Vou me esforçar para que nos próximos vídeos eu cometa menos erros. Tá bom, então, minha gente, feliz Dia das Mães para todas as mães, né, que estão assistindo esse vídeo, né, mães professoras, mães acadêmicas, né, mães telespectadoras, muito obrigada. Feliz Dia das Mães para todos vocês também, tá? E que Deus abençoe e ampare a todos, tá? E, bem, era isso que a gente tinha, tá? Um bom domingo, um bom descanso para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.